Oi, gente. Nesse vídeo de hoje eu quero abordar alguns assuntos delicados. A gente está vivendo na nossa atualidade política aqui no Brasil, no nosso país, querido país, uma ameaça de retrocesso muito grande com relação aos direitos de nós mulheres, meninas, crianças, né? Com essa famosa PEC do estuprador ou PL 1904. Aliás, não é PEC, é PL, Projeto de Lei. E eu resolvi falar da minha experiência como terapeuta que trabalha diretamente com traumas, né? Eu tenho uma formação em Deep Memory Process, que foi um método elaborado pelo Dr. Roger Wilger, e como o próprio nome já diz em inglês, é processo de memória profunda. E nessa abordagem a gente explora conteúdos inconscientes causados por traumas, bloqueios e algumas questões não resolvidas ou mal resolvidas do passado. Também tem uma formação em transmissão transgeracional do trauma com Yakov Naor, os dois já estão no andar de cima, e algumas outras formações, um pouco de psicanálise. O próprio método tem como base a psicanálise, a Gestalt, o psicodrama e as técnicas corporais do Reich, enfim. E o que eu quero dizer com tudo isso é que em 15 anos eu atendo desde 2009. Muitos dos casos, a quase totalidade deles, eu não digo que todos, mas muitos casos que eu recebi, são causados, hoje os adultos me procuram, com alguns sintomas, e quase todos causados por abusos na infância, muitos deles, a maioria, abuso sexual, E o quanto que eu tenho para falar disso, Eu tenho alguns livros aqui que me são referência: O Drama da Criança Bem Dotada, de Alice Miller, que era uma alemã especialista, na criança ferida ou criança interior, enfim, na infância, nas dores da infância, E uma das coisas que Alice Miller traz nesse livro, o drama da criança bem dotada, como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos seus filhos. Esse trabalho é muito denso, muito profundo, e fala a respeito, a grosso modo, de que é que essa criança bem dotada? É a criança que foi obrigada, pelas circunstâncias, a se fazer adulta antes do tempo, a amadurecer antes do tempo, E sem falar dos abusos sexuais, os abusos emocionais, psicológicos, aqui as crianças são submetidas, faz com que elas desenvolvam uma maturidade antes do tempo. Elas tentem proteger os pais, troquem de lugar com os pais, e isso é muito prejudicial lá na frente. Nós todos, a grosso modo, temos uma infância cheia, lotada, é um manancial de traumas e questões que não foram resolvidas, e a gente passa a vida inteira a ser engatilhado com algumas emoções, algumas situações que nos fazem remeter a esse passado. Não só conscientemente, mas inconscientemente, e é aí que está o problema, Então, como eu lido com isso diretamente há muitos anos, e tendo absorvido tantas informações desses últimos dias pelas redes, eu resolvi falar. Se já não bastasse o trauma emocional que todos nós estamos submetidos durante a infância, a gravidez, o parto, a infância, por si só, já é um processo em que o ser humano tem que ter muita força, muita pulsão de vida para enfrentar.
Nós todos somos sobreviventes, né? Não bastasse isso, esse universo infantil ser tão atacado ou bombardeado por coisas que a criança não dá conta ainda, porque não tem o seu ego formado e uma estrutura egóica para elaborar, né, conscientemente tanta coisa, racionalmente. A questão do abuso sexual é uma das mais cruéis formas de ferir uma pessoa para o resto da sua vida, né? E é um trauma que em si carrega outros traumas, né? Não é só o abuso com o trauma físico, é o abuso com o trauma emocional, moral, né? E por muitas vezes uma questão espiritual ainda promove mais angústia, mais constrangimento, mais recalcamento, né, de tudo que aconteceu para essa vítima. E meninas que passam por isso e engravidam é a potência máxima de todos esses traumas juntos. Então, é muito sério o que está acontecendo, porque a vida dessas crianças, dessas meninas, mulheres de uma forma geral, né, mas especialmente a de uma criança que passa por esse tipo de situação absurda, extrema, de extrema dor em todos os sentidos, é de uma violência para quem já escuta falar no assunto, que dirá para um indivíduo desse, né, que está vivenciando todas essas dores. Como eu disse, eu atendo muitas pessoas na idade adulta que às vezes ou não se lembravam, porque é tão doloroso que o mecanismo de defesa é dissociar e fazer de conta que não aconteceu. Outros até lembram, mas não lembram com detalhes e a lembrança é turva, cheia de medos, né? E quando a gente leva essas pessoas responsavelmente, acolhedoramente, a voltar a esse passado e refazer as cenas traumáticas, refazer o que ficou por tanto tempo gravado, tatuado, né, absorvido como uma crença e como um perigo iminente para o resto da vida, é que a gente percebe que a humanidade está cada vez mais adoecida por essas questões. São traumas que se transferem de uma geração a outra, por mais que não aconteça o que aconteceu com aquela mulher, a sua filha ou a sua neta, mas esse trauma também passa, esse medo, esse registro de estar sempre alerta e sempre na iminência de ser atacada, está em todas nós mulheres dessa nossa sociedade tão adoecida pelo machismo absolutamente ignorante, porque a pessoa que se fia, que se agarra nesses padrões morais, né, quase fundamentalistas, por que não dizer fundamentalistas, né, por conta da religião, por conta da cultura do machismo, também estão impregnados de dor, né, de distorção do que é a sexualidade, do que é o prazer, do que é o respeito pelo corpo do outro, pelo próprio corpo em si, né? São tantas relações violentas que a gente não pode simplesmente deixar passar essas coisas, a gente não pode simplesmente fingir, né, ou se omitir, deixar de opinar, deixar de lutar, para que as mulheres, especialmente, por conta desse PL 1804 ou 1904, desculpem, a mente está fugindo, mas eu já procuro aqui a informação certa, me levou a fazer mais pesquisas. E quando a gente começa a estudar e ver de onde vem, né, tanta violência às nossas relações, é incrível como são séculos e séculos e séculos de uma cultura patriarcal que foi
engolindo, né? Esse é um livro do Kate Thomas, Religião e o Declínio da Magia, que eu retomei a leitura depois de muitos anos. É um livro sensacional, compilado, né, de histórias da Saruk Hussein, o livro das bruxas. Lá vem mais livro, Amor, Paixão Feminina, que é da Malvine Zalcberg, uma psicanalista, né, que estuda Freud e Lacan. A gente tem que se aprofundar nesses assuntos, não dá para ficar na superfície, principalmente quem lida com a dor do outro, como os terapeutas, né, mas numa linguagem muito simples. Tudo que uma criança, que uma mulher passa num episódio de violência sexual é extremamente doloroso, físico, mental, moral, espiritual. Então nós não podemos fazer com que as leis tenham esse retrocesso. Nós temos direitos garantidos por lei desde 1940 e a gente precisa se posicionar a respeito desses assuntos. Eu também recebo casos em que as mulheres que fizeram aborto, ou mesmo que sejam abortos espontâneos, que não fazem aquele luto, que não vivenciam o luto daquele bebê que é tirado da barriga, seja por qual motivo, né? Elas ficam com esse luto preso por muitos anos, porque é um tabu falar que teve que fazer um aborto ou que sofreu um aborto espontâneo, porque as pessoas nem sequer legitimam o sentimento de amor que essa mulher tem pelo seu próprio corpo e pela violência que é passar por um aborto. Então não se trata de ser abortista, por favor. Não se trata de ser, como algumas pessoas têm maldosamente colocado, o próprio autor desse projeto, se referindo às feministas, às esquerdistas, às abortistas. Ninguém em sã consciência, que tem uma escolha, que tem possibilidade de fazer uma escolha por si mesmo, vai optar por um aborto. Quando a mulher chega a esse ponto de querer praticar esse ato, ela já está no extremo. Não são razões. A mulher não tem intenção de matar uma criança. Ninguém vai dizer, eu vou engravidar para depois fazer um aborto. Pelo amor de Deus. E muito menos ninguém vai querer ser estuprada para engravidar de um estuprador. Então, vamos ter atenção às nossas crianças, às nossas adolescentes, sim. Vamos falar desse assunto com quem possamos falar, independente de serem mulheres. Meninos são também violados, né, nos seus corpos, mas sobretudo quem fica com a obrigação e o peso de carregar em si uma consequência de um ato tão violento como é o estupro numa criança, num adolescente, numa mulher. Ninguém merece isso. Eu peço a todos vocês que, se gostaram desse vídeo, repassem. É a minha palavra de terapeuta, de mulher, de mãe, de avó, de mulher especialmente, de ser humano, né? Repasse esse vídeo se você gostou e eu vou tentar esmiuçar mais alguns casos nos próximos vídeos a respeito da violência que a gente está deixando que se propague de geração a geração, com o feminino em particular. Cuidemos das nossas crianças que ainda estão na faixa etária de serem crianças e das nossas crianças interiores, das nossas crianças feridas. Porque se a gente não cuidar dessas crianças feridas, o mundo vai continuar do jeito que está, querendo perpetuar suas dores, querendo infligir ao outro uma vingança
inconsciente que está na base dessas relações violentas que a gente vive. Um beijo, até o próximo vídeo.